Estamos aqui mais uma vez, né, professores em tempo de pandemia. Nesta tardezinha, entrando para a noite, estamos aí com a professora Fabi, uma excelente professora, excelente amiga, gente fina. Para quem não sabe, esse projeto ele tem o objetivo de permitir que o professor venha se colocar, né, venha, através do seu olhar, falar o que estão passando, as suas frustrações, as suas alegrias também, esse momento de satisfação, porque nós temos momentos bons também nessa pandemia. E o objetivo é que fique esse registro histórico gravado aí, para que futuramente nós possamos buscar esse registro, buscar essas mídias, né, para assistir, quem sabe daqui a 30 anos vou estar sentadinho, já nos meus 80 anos, assistindo os meus amigos falando, contando o que foi passado a pandemia, né? É um registro extremamente importante. E por isso que nós estamos aí com todas essas lives, falando com vários professores, buscando essa informação deles, ok? Fabi? Então, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, os amigos. E como o Josa falou, é realmente um momento muito único, esse que nós estamos passando. E assim, também é única essa ideia de vocês de deixarem isso aí tudo registrado. Então, só agradecer mesmo, já antecipadamente, por essa oportunidade. Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui na companhia de Josafá e recebendo hoje a professora Fabiana. Como o Josafá colocou, né, é importante a gente ter essa conversa para humanizar as relações e trazer esse lado humano do professor e não apenas deixar a gente como mero espectador da história, mas também como participante ativo dessa construção histórica, né? Então é importante que a gente possa saber o que está se passando com cada um de nós. E aí hoje a Fabiana ela vai conversar um pouquinho com a gente para dizer o que está acontecendo com ela através de algumas perguntas e na conversa que a gente vai ter com ela, tá bom? Eu passo agora para o Josafá vai fazer a primeira pergunta. Tá pronta, dona Fabi? Sim! Tá sempre pronta, né? Ô, Fabi, esse momento que nós temos passado é um momento tão único, né? Ninguém nunca passou por isso, né? Nós dessa década, né? Não passamos por isso, graças a Deus. Mas temos agora essa situação que temos vivenciado, né? Nossos familiares são perdas, são coisas terríveis que têm acontecido. Mas eu acho que o que pode resultar de tudo isso é esperança, né? Nós precisamos esperar, saber como que será o amanhã, se as pessoas serão melhores, né? Porque no momento não estão sendo melhores, né? Porque o que tem de pessoas roubando o dinheiro público, principalmente da saúde, não é brincadeira. Então, se a gente for falar do amanhã, vendo o presente agora, a gente vai ficar, meu Deus, se hoje está assim, amanhã vai ser pior. Né? Mas o que você, como professora, como formadora de opinião, espera para o amanhã? Bom, eu acho assim, falar do amanhã nesse momento está muito difícil. Então, para passar por esse momento de uma forma um pouquinho mais leve, eu comecei a vivenciar um dia de cada vez. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tinha sempre aquela expectativa sempre do futuro, vou acontecer, né? E às vezes quase nem vivia o presente. Então, essa pandemia me trouxe uma coisa muito importante, assim, para mim. O pé no chão, no presente, no hoje, viver uma coisa de cada vez, o que eu posso fazer hoje, né? Para que o meu futuro, e às vezes, assim, de pensar mesmo num futuro muito próximo. Então, eu comecei a diminuir a minha ansiedade assim. Então, para um futuro um pouquinho mais próximo, eu tenho algumas expectativas, assim, talvez não considero negativa, mas de realidade, que ainda demoraremos um pouco aí para viver a vida como a gente gostaria de viver, abraçando os amigos, mais em conjunto, mas acredito que isso vai demorar um pouco. Para um futuro um pouquinho mais, né, assim, lá na frente, eu penso que
eu visualizo aí a ciência, o estudo, vacina para essa situação que a gente está passando, né? Então, eu espero que os cientistas sejam valorizados, né, para o nosso amanhã ser um pouquinho mais leve, porque isso é algo que a gente vai precisar aprender a conviver. Espero que os nossos governantes, mundialmente falando, sejam um pouquinho mais conscientes. Estamos aí no meio de uma problemática de saúde e ninguém esperava isso, é verdade, mas também é verdade que não, mundialmente falando também, ninguém estava preparado, porque ninguém olhava para a ciência de um modo tão sério. Então, eu quero, de verdade, ter essa esperança. E uma coisa muito importante e esperar também mais solidariedade entre as pessoas. Acho que foi um momento que veio para tocar no coração das pessoas, de olhar muito para o outro. Eu espero que isso perpetue mais do que a gente possa imaginar. É isso. Obrigado. Bom, a próxima pergunta, Fabi, é no seguinte sentido, né? Inúmeras coisas aconteceram durante esse período que nós estamos reclusos nas nossas residências, né? Inúmeras questões particulares ocorreram, questões internacionais, nacionais, né? Então, nós tivemos aí vários momentos que acabaram marcando a gente. Eu, inclusive, em algumas entrevistas, né, que nós estamos fazendo, eu relatei, por exemplo, um dos nossos últimos dias de aula, que foi uma angústia muito grande, porque eu olhava para cada um de vocês e eu achava que iria acontecer eu tinha plena certeza que ia acontecer alguma coisa com alguém ou comigo mesmo, né? Então, foram várias situações que acabaram marcando a gente. E aí a minha pergunta o que aconteceu durante todo esse período, que infelizmente ainda não se encerrou, né? Mas o que aconteceu até esse momento que mais marcou você até esse momento? Então, Ju, você assim, colocou um ponto muito importante. Foi lá no começo, quando nós saímos aí, né, para esse isolamento, saímos da escola, viemos para nossa casa para esse isolamento social. Eu tinha no início uma impressão assim, isso não está acontecendo. Então, essa certeza que a gente tinha, amanhã eu vou levantar, vou fazer semana que vem, o mês que vem, foi uma coisa que me marcou muito. As coisas não são como a gente planeja, do jeito que a gente quer, no nosso tempo, né? Então, isso foi algo que me marcou muito, assim, para a vida. Por isso que eu até falei anteriormente. Eu precisei aprender a viver um dia de cada vez. E eu acho que isso realmente será um aprendizado para a minha vida. Algo que me marcou muito também, que vai me deixar também de aprendizado, é essa convivência dentro de casa tão próximo, sabe? Porque às vezes a gente tem aquelas coisas, né? Convivência, somos seres humanos, todos nós, defeitos, qualidades. Era muito fácil, assim, né? Não tô bem, tô indo trabalhar, daqui a pouco eu volto, tá tudo certo, não. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo junto, no mesmo lugar. E aí foi necessário, e está sendo necessário ainda, olhar o outro, a necessidade do outro, e também quem convive comigo também observar as minhas necessidades. Então, assim, foi muito marcante isso para mim, e foi algo que eu vou levar, assim, desse momento, assim. Que legal. Tem dois grupos de pessoas aí, né, Júnior? Dois grupos de casais, né? Tem uns casais esperando passar a quarentena para pegar o divórcio, né? Tem outro grupo de casais que está esperando a quarentena passar para fazer um novo casamento, né? Porque conheceu a mulher conheceu o marido agora, né? E, nossa, essa mulher que eu casei, que maravilha, eu amo essa esposa e tal. Daí, é a vida, né?
a situação veio contra a nossa história, né, a nossa estrutura familiar. Agora, se você realmente tem que saber o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo, né? Eu, graças a Deus, estou melhor casado do que antes, né? Então, graças a Deus, eu estou amando mais ainda, eu estou mais apaixonado, maravilha, né? Quer dizer, agora tem outros não, né? Aumentou, por exemplo, a agressão contra a mulher, aumentou, né, consideravelmente aí, né? Tudo isso porque tem casais que realmente não se conheciam. Estava casado há alguns anos, o marido sai de manhã, a mulher sai de manhã, volta à noite, passa 4, 5 horas, vai embora de novo. As férias, quando o marido tira as férias, a mulher já quer viajar, meu Deus, meu marido vai tirar férias, é desespero. O cara vende as férias, é uma correria. Então veio tudo isso para frear isso aí, né? Veio para frear. Freio, cara, observa quem é você. Né? É legal. Eu tenho mais uma pergunta para você, Fabi. Ô, Josa, deixa eu só colocar mais uma coisa interessante. Fica à vontade, você que manda, Fabi. Então, você falando, no início, eu tentei me adaptar a fazer tudo, sabe? Como eu sempre estava acostumada em casa. Aquela coisa da mulher, sabe? Lava, a cozinha, sai para trabalhar, tudo ao mesmo tempo. E o maridão lá. Tô de boa, né? Tudo certo. Cegadão, controle na mão. Né? E aí, chegou um momento que eu falei, não dá, chega. Então, aí ele foi para cozinhar, coisa que ele nunca tinha feito em casa, só um café, no máximo, assim. E ele foi cozinhar, aprendeu a fazer, né, alguns pratos e tal. Foi muito gostoso também receber esse carinho do marido, né? E ele entender a dinâmica de uma casa que até então era tudo nas minhas costas. Então, isso foi muito positivo também. Parabéns para eles, hein? Parabéns. Eu ontem fiz um pão, tá? Fiz um pãozão, ó, crescidão. Quem fazia pão na minha casa era meu filho. Casou, agora sou eu que estou fazendo pão. E ficou um belo de um pão. Vamos lá, senão a gente não faz as perguntas. Qual o papel do professor nesse contexto de dúvida e medo? O que acontece? É um contexto que envolve o professor e envolve o aluno. Todo mundo está nessa mesma panela, né? O aluno não sabe como trabalhar esse medo, essa dúvida. O professor também não é dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. Muitas vezes o aluno olha para o professor como se a gente fosse o dono da verdade, se a gente fosse super-homem, né? Mulher Maravilha. E não é isso. Né? Nós temos nossos medos, nossas dúvidas, e passamos um momento difícil. Às vezes nós temos que procurar um profissional para cuidar da nossa saúde mental. Agora, mas o papel do professor não deixa de existir. Eu sou professor, né? Esse dia um aluno ligou para mim procurando uma ajuda, eu não estava conseguindo entrar no app, e eu ajudei, né? Ajudei e tal. Aí ele falou para mim assim: graças a Deus, eu escolhi o melhor tutor que eu escolhi. Aí ele fica feliz, mas ele não sabe a dificuldade que eu tive para ajudar ele. Eu tive dificuldade para ajudar ele, mas eu ajudei, né? Então, qual o papel do professor nesse contexto, Fabi? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para esse aluno olhar para você e falar assim: caramba, eu vou persistir? Josi, acho assim, né? Josi e Júnior, eu acho assim, a sociedade coloca assim, o professor sabe tudo, né? E às vezes a gente até acredita nessa fala, né? A gente conhece tudo, sabe tudo. E esse momento também que nós precisamos enfrentar o nosso medo, e foi um momento que a gente precisou falar assim, não sei fazer isso. A dificuldade de assumir isso, assim, estou falando por mim, foi muito difícil eu chegar para minha filha, né, aquela coisa de professor, mãe, eu sabia tudo ali no meu mundinho, e aí falar, não, eu não sei, eu preciso de ajuda. Então, ter a humildade de pedir ajuda e, assim, ser o mais sincero possível. Quando os alunos nos olham, né, com esse olhar assim, meu professor sabe tudo e ele não pode errar, esse momento vem para isso, para eles nos enxergar como seres humanos passíveis de erros, de falhas, que estamos sempre aprendendo.
Essa questão do sempre aprender que nunca termina. Eu espero ter lá meus 70, 80 anos, sei lá se eu vou chegar lá, mas sempre aprendendo algo novo. Então, assim, o professor, a função do professor é ensinar. Mas esse ensinar que eu acho que a gente precisa olhar de um modo diferente. O ensinar é só mostrar um jeito, um caminho de como fazer algo. Né? Então, acredito que a nossa função para os nossos alunos por mais que eu tenha medo, por mais que eu tenha segurança, por mais que seja difícil, eu preciso tentar, eu não posso desacreditar, eu preciso persistir, eu preciso pedir ajuda, nem todo mundo sabe tudo, quer dizer, é normal, é natural, né? Então, a nossa função olha, você pode fazer por esse caminho, eu tentei fazer assim, deu certo, mas você é capaz, extremamente capaz, de ir em busca de novas formas de fazer. Eu penso muito isso. Nós somos meros mediadores, assim, de mostrar para eles o quanto eles são capazes, apesar do medo e apesar da angústia. Beleza. Fabi, assim, ainda, né, nesse contexto de saber, de achar que se sabe de tudo, ou às vezes de parar e pensar e repensar, né, buscar novas ferramentas, novas informações, enfim. A minha pergunta né, você teve algum tipo de dificuldade para usar as tecnologias que estão ao nosso redor e quais foram as estratégias que você usou para aprender ou então aprimorar? Porque, assim, muitos de nós, a gente tem um certo conhecimento de informática, um aplicativo a colar, e aí tem alguns que, talvez, com esse período que a gente está vivenciando, a gente acaba, talvez, aprimorando alguns conhecimentos pelo fato de ter a necessidade de produzir. Então, por exemplo, eu estou trabalhando bastante com edição de imagem, edição de vídeo, enfim, era algo que eu gostava já, mas só que eu não tinha, por exemplo, para poder trabalhar em cima disso, né? Então, tipo, eu estou treinando nesse período. E aí eu queria saber nesse sentido de você, se você teve dificuldade para aprender a utilizar algum software ou algum equipamento, ou se você conseguiu aprimorar algum conhecimento que você já possuía nessa área. Então, assim, primeiro, assim, te parabenizar pelas grandes iniciativas que eu vi vocês dois terem, mesmo não sabendo, se colocaram e foram. Então, parabenizar vocês. Agora, eu, assim, nossa, analfabeta nessa questão tecnológica. Então, assim, mandar um e-mail, né, aquela coisa assim do WhatsApp, fazer um PowerPoint, coisas muito, muito básicas. Quando começou essa pandemia, eu acho que o que mais me assustou, e eu fiquei, assim, 2 semanas, assim, tendo até insônia, pensando como eu vou fazer. E meu sonho sempre foi ensinar, e como eu vou fazer isso à distância? Porque eu me recordo quando a Ruth falou assim, nós só vamos voltar talvez lá em julho, agosto. Eu falei, não, sabe, não queria acreditar naquilo. E talvez era a resistência disso, porque assim, eu não sabia como fazer, e eu não sabia nem como começar a buscar essas informações. Então, foi buscar informação, videoaula, acolher as dicas todas que a Ruth nos dava. Eu tenho uma filha de 25 anos em casa, então que entende muito bem das tecnologias e tudo que ela pôde, eu fui pedir ajuda, mas só esse passo de pedir ajuda já foi bem difícil para mim, então é uma questão já da minha personalidade, e anotava, fazia errado, consertava, fazia um pouquinho melhor, fazia a primeira live, eu não dormia à noite.
não dormia à noite. Eu ficava para os alunos, não estou entendendo, vocês estão... Está tudo certo, vocês estão vendo, estão visualizando, vocês estão me escutando. E pensando assim, meu Deus do céu, é tudo errado, acho que eu não estou entendendo nada. Mas foi. E a primeira vez que assim, eu me senti tão feliz, sabe? Por conseguir ouvir a voz deles, por chegar um pouquinho mais perto. Eu sei que foi o mínimo, mas para mim foi uma grande conquista. Eu procurei esse caminho de me superar. E é interessante a questão da superação, né? Que aos pouquinhos, né? Eu acho que a necessidade ela forma um bom trabalhador, né? Quando você tem necessidade de aprender, você realmente vai aprender, né? Você não tem outro caminho. Ou você aprende, ou você aprende. Você vai atrás e corre, busca o conhecimento, né? Graças a Deus, nós temos muitos, para quem não sabe, está nos ouvindo, muitos professores que têm bastante conhecimento, né? E nos ajuda, está sempre à disposição, né? Não tem esse orgulho, não tem essa vaidade de falar, não, eu sei para mim e pronto, né? E em muitos lugares é assim, a gente sabe, né? Eu sei para mim, meu conhecimento é meu, você não tem, você fica sem, né? Se vira. Não é essa a nossa realidade. A nossa escola tem essa facilidade de professores que nos ajudam, nos auxilia, né? Faz várias maneiras de nos ajudar. Então, eu acho que isso foi interessante também. A gente acabou descobrindo pessoas que realmente estão dispostas a nos ajudar, né? Eu tenho mais uma pergunta para você, Fabi. Ô, Júnior, tem mais um aí? Vamos fazer aquela lá? Pode ser. Eu faço ou você faz? Faz aí. Beleza. Fabi, imaginando um mundo agora distópico, sabe? Uma distopia onde nós voltamos a vivenciar as nossas experiências de fevereiro, até o mês de fevereiro. Vamos imaginar que, de repente, desenvolveram a vacina, conseguiram vacinar todo mundo, a doença já não existe mais, já está completamente controlada, todo mundo pode sair sem máscara, sem preocupação nenhuma. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Abraçar muitas pessoas. Isso faz muita falta. Muita falta. Se eu pudesse voltar no tempo, assim... Eu falo isso porque meu pai, eu não abraço meu pai desde fevereiro, né? Março, logo que começou, a gente estava ali, comecinho de março. Então, isso é algo que me aproximar mais das pessoas, sabe, sentir um vento no rosto, sem a máscara, sem medo das pessoas, sem medo de onde eu vou pôr a mão. Eu tenho tanto medo dessa doença que eu nem consigo, talvez, imaginar como que é a vida hoje sem ela na minha vida, assim. Parece que bater na minha porta o tempo todo. É isso. De chato. Queridona, fala para mim uma coisa. Uma perguntinha bem simples, bem basiquinha, tá? Mas que é importante, né? Quem está assistindo. Por exemplo, a Thaisa, ela está toda em reunião conosco aqui. Não sei se o Júnior já notou. Todas as reuniões, toda a nossa live, ela está presente. Então, os alunos, querendo ou não, eles nos observam, né? E eles estão nesse momento de eu quero puxar mais um pouco de você esse assunto, né? E eles estão realmente vivendo a incerteza. Eu acho que não tem nada pior do que a incerteza. Você falou que você conseguiu se organizar a ponto de viver o hoje. Isso é excelente. Eu acho que se todos conseguissem fazer isso, viver o hoje, não pensando no amanhã, seria, sim, espetacular. Mas não é essa a realidade nossa. Então, nossos alunos realmente estão com os pensamentos muito acelerados, né? Eu recebo várias mensagens, professores alunos preocupados com o que poderia acontecer, né? O que vai acontecer. Mas o que você, como professora, eu quero que você fale com ele, né? Com eles agora. Né? O que eles podem fazer? Qual a sua dica para que eles possam sair
desse pensamento acelerado, dessa preocupação do que vai acontecer amanhã. Eu gostaria que você focasse mais um pouco sobre isso, por favor. Olha, o que eu aprendi da vida, o pouco que eu aprendi, é assim, medo e incerteza faz parte da nossa essência como ser humano. Assim, não tem como falar de um ser humano que nunca viveu isso, quase que ali, muito lado a lado com a nossa vida. Então, todas as vezes que eu sinto esse medo e essa incerteza, eu sempre penso assim, isso é o que vai me tirar da minha zona de conforto. É isso que vai me buscar novas, me fará buscar novas soluções, novos caminhos. Então, assim, se eu não tiver medo, se eu não tiver incerteza, eu vou ficar sempre numa zona de conforto, achando que o mundo é cor-de-rosa e que tá tudo bem. Então, procurar pensar que nesse momento nós estamos passando por isso, sim, mas eu procurar fazer com que isso me ensine algo, que me faça isso de um trampolim. Então, no meu último ano, pessoal, terceiro ano, né? No meu último ano, existiu uma pandemia no mundo e eu não consegui vivenciar tudo que eu merecia viver aquele ano. Que eu acho que é essa palavra. Merecer, sabe? O que eu posso fazer isso? O que isso trouxe para mim de bom? Olhar o lado positivo disso. Então, eu me organizei, eu precisei aprender sem o professor. É difícil? É um medo? Como será chegar na faculdade sem vivenciar esse terceiro ano de uma forma tão plena como eles mereciam, né? O que isso trouxe de melhor para mim? Então, assim, eu consegui me organizar e estudar mais dentro do meu protagonismo, que é o que eles vão precisar muito lá na universidade. Então, isso já adiantou um pouquinho para eles. Se a gente não tiver fazer desses medos e dessas incertezas, algo que mexa dentro, algo que vá lá no nosso mais profundo, mexa algo dentro da gente, que faça nos reinventar e fazer de uma forma diferente, a gente vai ficar estacionado. Então, assim, não deixar que isso vença você. Você é um ser humano muito capaz e eu vou superar esse medo de uma forma ou de outra. Então, e eu acredito muito que foi isso que a grande maioria na humanidade fez. Assim, quando a gente vê assim, empreendedores que nunca pensavam em ser empreendedores, se tornaram empreendedores na pandemia, né? Pais de família que ficaram sem emprego, foram fazer marmita para vender, foram fazer pães para vender, os outros aprenderam a fazer pão, né? Ajudar a família, foram se reinventar. Então, é isso que precisa nos mover. Pegar esse medo, essa incerteza e te fazer mover para algo melhor para a sua vida. É isso. Pegar o limão e fazer a limonada, né? Eu quero já agradecer, aqui já de antemão a presença da Fabi. Infelizmente acaba muito rápido, né? Já passou meia hora já, mas foi um prazer ter você aqui na nossa sala, né? Eu acredito que é a mesma fala do Júnior, é uma conversa muito boa, muito agradável, uma professora extremamente competente, que eu gosto demais, e eu quero somente agradecer, ok? Professores em tempo de pandemia, estamos aí falando com vários professores, as suas angústias, suas alegrias, suas histórias, isso é importante. Muito obrigado, Fabi. Eu que agradeço muito, muito, muito mesmo, sem palavras para agradecer. É um prazer grande estar aqui, participar com vocês. E saibam que o falar, sabe, ajuda também muito. Muito, muito obrigada, viu? Vocês são muito queridos. Um beijo. Obrigada. Júlio, dá uma olhada aí, Júlio. Dá uma olhada. Eu também quero agradecer. Eu queria falar só a respeito das pessoas que estão aí ao vivo aí conosco aí. Pode falar aí. Tem uma galera aí acompanhando, pode falar.
Fala você, Júnior. Beleza, ó. Então, aqui a gente tem a Ana está acompanhando a gente, a Juliana, né? São professoras que são colegas de trabalho nossos lá no Pedro Cia. O Celso também mandou aqui palmas para você, Fabi. A Marlene mandou coraçõezinhos para você. A Rose mandou corações para você também. A Larissa disse que nós somos sensacionais. A Marlene está dando risada da pergunta que a gente fez, falou assim, ó, aquela lá, né? E aquela lá era a pergunta normal, né? Não tinha nada demais na pergunta, mas tudo bem. Era só para tremer na base. Aí ela também falou. Aí a Marlene também falou que nós somos. E a Thaísa também mandou aqui um joinha para a gente, né? Para todos que estão acompanhando a gente, que estão assistindo a gente, um abraço para todos vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui também, já me despeço de todos vocês. Obrigado, viu, Fabi, por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. E tchau, tchau, gente. Eu quero Daqui a pouco a Madalena está aí. Beijo, corações para todos. Tchau, Fabi. Tchau. Tchau, tchau.